Sejam bem-vindos ao Polígrafo SIC. Começamos com um dos rostos que marca a vida do Chega no Parlamento e nas redes sociais. Falo de Rita Matias, que tem um vídeo que se tornou viral. Dizem que a deputada cantou com outra parlamentar do partido o hino do movimento neofascista português dos anos 70. Vamos ver. Ela batia quebrando cadeias. Da arte da retórica para a arte da música. É um regresso de heróis. Rita Matias a cantar e a tentar encantar quem a rodeia. Apoiada no telemóvel para não se enganar na letra. É um deserto que vimos florir. Este vídeo foi filmado no Ribatejo, numa das muitas ações de pré-campanha que Rita Matias, cabeça de lista por Setúbal, tem levado por esse país fora. Aparece ao lado de Madalena Cordeiro, também deputada do partido liderado por André Ventura. Nos campos há gritos de guerra. E nos comentários, a quem partilhou este vídeo, recua-se muito lá atrás, porque dizem que esta música é o hino de um movimento neofascista. Canta o vento nos trigos doirados. Indo ao baú, encontramos os mesmos versos entoados por Rita Matias neste tema, na voz de José Campos e Sousa. Canta o vento nos trigos doirados. Campos e Sousa escreveu o hino Ressurreição com Diogo Pacheco de Amorim. Foi criado no verão quente de 1975 pelos dois conhecidos da extrema-direita à época. Os anos passaram e agora Pacheco de Amorim faz parte do Chega. Verdadeiro é a avaliação Polígrafo SIC. Já ardem bandeiras vermelhas. Nos campos há gritos de guerra. A deputada do Chega, Rita Matias, cantou, com outra deputada do partido, o hino do movimento neofascista português dos anos 70. Na caminhada para as eleições do dia 18, a habitação marca as promessas e as diferenças entre candidatos e marca também as polémicas da compra de casas. Regressamos ao passado para ver o que dizia Pedro Nuno Santos enquanto era Ministro da Habitação e o que na prática fez na vida pessoal. Quem não deve, não teme. Quem não teme, não foge. Mal se soube da averiguação preventiva à compra de duas casas, Pedro Nuno Santos apressou-se a mostrar, em horário nobre, que não tem nada a esconder, com o recado direto ao adversário nestas eleições. Não há uma equivalência, não são todos iguais, que Luís Montenegro aproveite também este momento para responder aquilo que ainda não respondeu. Publicou todos os documentos na página oficial da campanha. Aos 27 anos, eleito líder da JS, comprou como primeira casa um T2 na Praça das Flores, em Lisboa. Um total de 245 mil euros. Deu 70 mil euros de entrada e pediu um empréstimo de 175 mil ao banco. Em 2019, um mês antes de chegar ao Ministério da Habitação, vendeu a casa a dois cidadãos chineses. Por quanto? Vendi por 485 mil euros. Ou seja, praticamente o dobro. No baú do passado, no fato de Ministro da Habitação, reconhecia dificuldades. Enquanto não conseguirmos, como comunidade, garantir habitação a custos acessíveis a uma parte considerável da nossa população, esses portugueses não serão suficientemente livres. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que nós não fazemos uma casa num dia. E neste período de homem forte da habitação, há estas declarações de 2020 a criticar os vistos gold. É a altura de retirar esses instrumentos em Lisboa e no Porto. Agir para travar a procura é um crime de lesa pátria, cujas consequências não estão a ser avaliadas. E puxou pelas dificuldades de quem vive nestas áreas sufocadas pela crise na habitação. Eu diria que o crime de lesa pátria são os preços que hoje são praticados no mercado imobiliário em Lisboa e no Porto, em que a esmagadora maioria do povo português não consegue sonhar com uma terra onde nasceu ou cresceu. Verdadeiro é a avaliação Polígrafo SIC. Pedro Nuno Santos vendeu a primeira casa ao dobro do preço de compra, um ano antes de dizer que os preços do imobiliário nas grandes cidades eram um crime lesa pátria, uma expressão que utilizou duas vezes. A vida de Luís Montenegro, antes de voltar à política, levantou dúvidas e provocou acusações nos últimos tempos. Agora, meses depois de se falar na empresa Spinum Viva, o líder do PSD diz que deu as informações que lhe foram perguntadas até ao momento. Vamos confirmar. Cumprindo o nome da empresa, a polémica continua viva quando se fala do passado de empresário e patrão de Luís Montenegro.
Eu dei todas as informações que me foram pedidas, nomeadamente por escrito. O homem que vai ao jogo dos votos, mais uma vez, porque a moção de confiança que levou ao Parlamento não passou, volta a falar do passado, porque esta notícia do Expresso revelou que 24 horas antes do frente a frente final, submeteu uma nova declaração de interesses no portal da transparência dos titulares de cargos políticos. Eu dei todas as informações que me foram pedidas, nomeadamente por escrito. Montenegro diz que deu todas as informações quando lhe foram pedidas todas as informações. Oh, senhores deputados, não levem a mal, eu vou-vos dizer com toda a tranquilidade. Eu às vezes tenho mais do que fazer do que estar a responder diariamente, com todo o respeito. Com todo o respeito. Com todo o respeito. E o que está agora na entidade da transparência é diferente da lista que a Spinum Viva divulgou a 28 de fevereiro. Como é diferente do que Montenegro disse a 21 de fevereiro durante o debate de uma moção de censura. Eu não devo, não posso estar a divulgar quais são os clientes desta empresa por uma questão de respeito aos clientes, não é por minha causa, que eu não tenho nenhum problema com isso. Foi assim que aconteceu a 21 de fevereiro, agora a 30 de abril. Eu dei todas as informações que me foram pedidas, nomeadamente por escrito. Avaliação polígrafo SIC, falso. Durante várias semanas, Luís Montenegro foi questionado por adversários políticos, por jornalistas, sobre os clientes da empresa especializada em gestão, orientação e assistência operacional às empresas. Nunca os revelou na totalidade. 24 horas depois da primeira data do debate final e quase 24 horas antes da data efetiva deste debate, Montenegro substituiu a declaração de interesses, adicionando-lhe 7 novos clientes da Spinum Viva. Já não é a primeira vez Dudu, Tony e Luís. Está a circular uma publicação que diz que o Bloco de Esquerda propôs dar direito de voto aos 1,5 milhão de migrantes residentes em Portugal. Mas será que há mesmo uma proposta nesse sentido? Nós queremos que os imigrantes que vêm para Portugal consigam ter acesso aos seus papéis, à sua documentação. Mariana Mortágua falava de papéis, tendo em conta as novas regras de contratação de imigrantes. Mas há quem escreva que o Bloco quer mais do que papéis nas mãos dos migrantes. Quer dar direito de voto ao 1,5 milhão de migrantes residentes em Portugal. E depois desta frase, a pergunta: como classificar esta medida em que se dá o direito de voto a quem simplesmente apanha um avião como turista e promete que vai procurar emprego? Esta publicação também mostra um recorte do que parece ser um documento oficial do Bloco de Esquerda. E este recorte é do programa eleitoral do Bloco nas legislativas do ano passado. Está escrito direito de voto a todas as pessoas titulares de autorização de residência em Portugal, independentemente da existência de acordos de reciprocidade com os países de origem. Este é um recorte do programa que foi a votos em 2024. A proposta já estava no programa de 2022. Atualmente, as regras são apertadas. Nas legislativas, por exemplo, o voto é permitido aos brasileiros com cartão de cidadão. Nas autárquicas, por exemplo, britânicos e espanhóis com título de residência válido há mais de 2 anos podem votar, como os argentinos e noruegueses há mais de 3 anos com título de residência em Portugal. Avaliação polígrafo SIC, verdadeiro. O Bloco de Esquerda tem levado a votos a proposta de dar direito de voto a todas as pessoas com autorização de residência em Portugal. No frente a frente com Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos disse que o PS viabilizou a eleição do Presidente da Assembleia e o orçamento e que garantiu que chumbou 2 moções de censura. Recuamos na fita do tempo para ver se foi mesmo assim. Quando nós viabilizamos a eleição do Presidente da Assembleia da República, viabilizamos-lhe um orçamento, chumbamos 2 moções de censura. O líder socialista voltou a recusar ser o fator de instabilidade. Quando nós viabilizamos a eleição do Presidente da Assembleia da República... A escolha de Aguiar Branco para o cargo de segunda figura do Estado trouxe algo inédito. PS e PSD comprometeram-se com uma presidência rotativa, 2 anos o social-democrata e 2 anos o nome indicado pelos socialistas. Viabilizamos-lhe um orçamento. Na votação do orçamento, em outubro, o PS absteve-se e o documento passou na Assembleia.
Chumbamos 2 moções de censura. Mas é aqui que Pedro Nuno Santos falta a verdade. Na moção de censura do Chega, em fevereiro, o PS votou contra. Mas na moção de censura apresentada pelo PCP, o PS absteve-se. Ou seja, só chumbou uma delas. Rejeitada. Verdadeiro, mas é a avaliação Polígrafo SIC. Quando nós viabilizamos a eleição do Presidente da Assembleia da República, viabilizamos-lhe um orçamento, chumbamos 2 moções de censura. O PS viabilizou a eleição do Presidente do Parlamento, viabilizou o Orçamento do Estado, mas não chumbou as 2 moções de censura. Numa, votou contra e na outra, absteve-se. Este vídeo de fúria e martelada foi feito em Lisboa? Já respondemos. Com a campanha em marcha, os partidos enchem as ruas com cartazes a puxar por promessas e por decisões. É o caso da AD, que fez o elogio ao passe rodoviário em vez do passe ferroviário. Será que afixou 2 cartazes em Lisboa e no Porto por engano? Dentro de poucos dias, o passe ferroviário nacional entra finalmente em vigor. Custa 49 €. Em julho de 2023, esta foi a notícia da SIC. O LIVRE puxou pelo que tinha feito. Na área de Tomar-Lisboa são 16 comboios por dia, é uma poupança de 100 €. Rui Tavares, satisfeito pela entrada em vigor da medida que tinha negociado no ano anterior com o governo PS de António Costa, passe ferroviário nos regionais por todo o país. De fora ficaram os interregionais e os urbanos. O comboio da governação mudou de maquinista e Montenegro anunciou, em pleno verão do ano passado, um passe ferroviário verde de 20 €. Dará a possibilidade de acesso durante um mês a todos os comboios urbanos, regionais, interregionais e também à rede do Intercidades. 2 meses depois, o ministro das Infraestruturas foi andar de comboio para mostrar que o passe era uma realidade. Os meses passam e, em tempo de pré-campanha, a AD puxa pelas decisões tomadas. 11 meses, criámos o passe rodoviário verde. Frase ao lado de um Montenegro sorridente, primeiro-ministro e candidato, num cartaz colocado nas ruas de Lisboa e Porto. Cartaz que levou a esta publicação. Rodoviário? É ferroviário, Luís. E a proposta é do LIVRE. PSD votou contra. A história do passe já vimos. Vamos ao que diz a AD deste cartaz. Fala em lapso da gráfica, um erro detectado e corrigido em cerca de 1 hora. Avaliação Polígrafo SIC, verdadeiro. A AD afixou 2 cartazes, em Lisboa e Porto, a puxar pelo passe rodoviário em vez de passe ferroviário. Um engano corrigido, mas que animou as redes sociais. E agora vamos ver se é verdade que a Câmara de Lisboa está a contornar a lei por mandar andar de bicicleta no passeio. O alerta surge em jeito de denúncia. Um contorno à lei porque a Câmara de Lisboa manda andar de bicicleta no passeio. Uma imagem no Cais do Sodré e a outra na Rua da Cintura do Porto de Lisboa, junto ao terminal fluvial. A publicação mostra ainda o artigo do Código da Estrada para evidenciar o incumprimento da autarquia. Em 2009, António Costa quis tornar a capital mais verde. Afinal, em Lisboa pode-se andar de bicicleta. A pensar naqueles que andam em 2 rodas. E este era o estado do Cais do Sodré nesse ano. Precisamente em 2009 foi inaugurada a ciclovia Belém-Cais do Sodré e que apresentava várias descontinuidades. Em 2014, ainda com Costa à frente da Câmara, a rua, junto ao rio, ainda servia de estacionamento para os carros. O problema foi solucionado em 2015 e, 3 anos depois, já havia uma estação de bicicletas. Ao Polígrafo SIC, a Câmara de Lisboa refere que a sinalização é para alertar ciclistas e acrescenta que estas vias estão previstas no Regulamento de Sinalização de Trânsito. Fomos ao local e, de facto, os símbolos estão no passeio e a sinalização vertical está lá. Sinais que a Câmara quer reforçar. Falso é a avaliação Polígrafo SIC. A Câmara de Lisboa não está a contornar a lei, como se diz nesta publicação, e a presença de bicicletas na zona de passeio, no Cais do Sodré,
está prevista desde 2014, além de estar na lei, no Código da Estrada. Será que há outra carreira para Montenegro? Há imagens virais de um aeroporto onde um homem foi apanhado a destruir ecrãs com um martelo. Será que foram gravadas em Lisboa, como se diz? Quem entrava nas redes sociais tinha check-in feito para este vídeo. Mas se houve quem acreditasse, houve também quem tivesse dúvidas. Este vídeo foi gravado no aeroporto de Lisboa? Perguntaram ao Polígrafo SIC. A resposta está no próprio vídeo deste homem de martelo na mão a destruir ecrãs. As indicações estão escritas em espanhol e inglês e não em português e inglês, como seria de esperar no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O momento foi captado por outras pessoas. Como se vê neste vídeo publicado pelo jornal britânico The Sun. As imagens mostram um incidente no aeroporto internacional de Santiago, no Chile. O homem parte os ecrãs à martelada depois de descobrir que eram falsos os bilhetes que tinha comprado para Miami, nos Estados Unidos. Avaliação Polígrafo SIC: falso. Este vídeo, com um homem a destruir ecrãs com um martelo, não foi gravado no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O conclave para a eleição do novo Papa começa quarta-feira, mas as redes sociais ainda vão dando destaque às imagens do funeral do Papa Francisco. E será verdade que estas bandeiras da Palestina foram hasteadas durante as cerimónias fúnebres no Vaticano? Foi numa praça de São Pedro, ordenadamente cheia, que o mundo se despediu do Papa Francisco. E entre os milhares de anónimos, dezenas de pessoas nesta fotografia empunham a bandeira palestiniana. E foi isso que o Papa Francisco conseguiu, que na sua última despedida esbofeteassem a cara daqueles que os querem fazer desaparecer. Este texto não reflete o que se passou no sábado 26 de abril. E esta fotografia não foi tirada nas despedidas ao Papa Francisco. Esta imagem foi retirada deste vídeo gravado no dia de Natal de 2023, cerca de 2 meses depois do início da mais recente guerra Israel-Hamas. Como refere o Maldita, o site espanhol de fact-checking, são bem visíveis no vídeo alguns gorros alusivos à figura do Pai Natal. Avaliação Polígrafo SIC: falso. Estas bandeiras da Palestina não foram erguidas durante as cerimónias fúnebres do Papa Francisco. A imagem foi tirada de um vídeo feito 15 meses antes. Luís Montenegro abriu as portas do Palácio de São Bento para comemorar Abril em Maio. A festa foi com os pauliteiros de Miranda e Tony Carreira. E no momento certo, o homem que quer continuar primeiro-ministro não resistiu a reeditar uma espécie de duo Tony e Luís. Falamos em reeditar porque será que já tinham cantado juntos? Não, vamos começar isto deve ser. O início da música já fazia prever que este espectador não estava ali por acaso. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia ser, sonhava ser cantor de cantigas de amor. No meio de amor e de sonhos. Criança que fui e homem que sou e nada mudou. E eis senão quando, sem ninguém o chamar, faz o que qualquer fã sonha e não tem coragem. Salta do público, não é cortado pela segurança. E Luís, fã de Tony, mostra que também tem voz para cantar. Um dueto que não é inédito. Antes de chegar aqui, os Montenegro Carreira já tinham dado cartas.
criança que fui e homem que sou, e nada mudou. Em 2019, numa manhã da SIC. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Nessa altura, Montenegro sonhava chegar a líder do PSD, mas não conseguiu, porque perdeu para Rui Rio. Voltamos a 2025. Antes do dueto que já vimos, Montenegro deu a entender que o palco era para os artistas. Vamos vê-lo em dueto com o Tony Carreira, como já ouvimos cantar uma vez, ou nem por isso? Eu espero que não. Verdadeiro é a avaliação Polígrafo SIC. Tão bom recordar e os sonhos de menino. Afinal, não foi uma estreia. O Polígrafo SIC fica por aqui. Pode encontrar mais conteúdos no site do Jornal Polígrafo. Voltamos para a semana e já sabe, escolha os factos.